Presidente, e ontem nós fizemos uma audiência pública aqui do transporte público, inclusive, né, por uma sugestão de Vossa Excelência, eu quero te agradecer, veio o secretário de Estado aqui do entorno, trouxe notícias assim que a gente acredita numa perspectiva de mudança, e eu queria fazer um pedido aqui, presidente. A população do entorno hoje está posicionada no andar superior da rodoviária. Eu achei, presidente, com toda sinceridade, uma falta de respeito da forma da alocação daquela população lá em cima. Porque, presidente, para governo itinerante nas cidades, o governador tem direito de fazer, ele gastou uma estrutura imensa. É um governo olhando para dentro, o governo não está olhando para fora. As tendas para o governo na cidade são climatizadas. A população do entorno está lá em cima, tomando chuva, tomando sol, com tendas pequenas, presidente. Não tem um mínimo de conforto. Um mínimo de conforto para aquela população. A sensação, presidente, é que há um preconceito, há uma discriminação com a população do entorno, porque eles são jogados na plataforma superior sem o mínimo de estrutura, sem uma tenda climatizada, sem uma passagem onde que ele possa entrar na rodoviária e não tomar chuva até chegar na tenda. Então, eu acho que essa casa tem que se preocupar, sim, porque nós estamos falando de uma população que vota aqui, de uma população que vem para cá todos os dias e que estão se sentindo, presidente, eu andei lá, é uma revolta, eles estão revoltados. Eu acho que essa casa aqui poderia pensar em como poderia tratar essa população. E foi debatido essa questão, amplamente debatido, e não só ontem, porque eu tenho trabalhado esse projeto, que é um projeto que a gente pensa em criar o transporte metropolitano entre as regiões. E o que acontece, deputado Rony? O que é a verdade? Hoje, se o Estado de Goiás quisesse licitar, ele não pode. Hoje, se o DF quiser licitar, ele não pode. Você sabe em quem que está a responsabilidade de delegar? É o Poder Executivo Federal, que é através, inclusive, a RIDE é muito clara nisso, se fosse montar um convênio com responsabilidade do Ministério das Cidades, que ele iria montar o convênio com as duas cidades. Então, assim, não é nem a gente jogar para o Marconi, que não é sério, e nem o Marconi jogar para a gente, que também não é sério. Porque nem se o Marconi quisesse licitar, ele não poderia, ele não é competência, ele não pode licitar para transporte entre... Exatamente. Agora, ele pode... Exatamente. E isso que eu... Agora... A NTT já esteve aqui conosco, na audiência pública, e ela afirma que ela não tem condição de cuidar disso. Mas, se ela não tem condição de cuidar, ela tem que delegar. Se ela delegar e colocar na mesa, né, os representantes, tanto do Estado de Goiás, quanto aqui do Distrito Federal, eu fiquei muito triste com a declaração do governador, que falou que essa responsabilidade não é dele. Quando os ônibus quebram aqui dentro, quem tem todo o prejuízo do caos do transporte público são os moradores do Distrito Federal. É nossa. Duvido que um ministro que chame um governador de Estado, ele não compareça. O ministro das cidades, se chamar o Marconi Perillo, se chamar Agnello Queiroz, e falar, eu estou delegando o problema para vocês resolverem, montar o convênio, para que a gente faça essa integração, é a única solução, deputado Rony. Eu vou até colocar aqui, presidente, o secretário ontem esteve aqui, e a fala dele foi uma fala muito forte. É importante que ele é um presidente de um partido nacional, né? E ele falou para nós, deputada, eu falei com a Dilma, eu pedi ajuda à Dilma, eu marquei uma audiência com ela para pedir ajuda para o transporte público do entorno, e a Dilma me atendeu. E a NTT soltou uma licitação emergencial para que a gente pudesse resolver esse problema a curto prazo. Mas nós sabemos, presidente, que um transporte público eficaz ele só funciona quando ele tem fiscalização. Então, o que acontece? Hoje nós temos todos os ônus, que é ter esses ônibus velhos aqui dentro, e nós não podemos fiscalizar isso. Entendeu? Então, a fiscalização, eu acho que a coordenação desse transporte da região metropolitana tem que ser do governo do Distrito Federal. Porque 90% desse transporte vem para cá, para a população, para aqui dentro do plano piloto. E eu coloquei isso para ele. Eu falei, olha, vocês podem licitar as linhas. Mas esses ônibus, se não tiver uma fiscalização, vai continuar quebrando, não vai chegar no horário, as tarifas não serão fiscalizadas. Então, a gente colocou também a importância de se fazer isso. Eu acho que a fala do deputado Roberto foi muito feliz. Eu queria pedir para Vossa Excelência, já que é o nosso presidente, quem sabe a gente consiga marcar um horário no nome da Câmara com o ministro. Porque cabe ao ministro, a lei da RIDE fala que os convênios entre essas regiões são celebrados sob a tutela do ministro das Cidades.
Então, quem sabe essa casa aqui, né, cumpra também o seu papel, porque o transporte é algo que nos envolve. As pessoas, Vossa Excelência teve muito voto ali de Novo Gama, Valparaíso é muito querida ali naquela cidade também, né, nessas cidades da região metropolitana. Quem sabe nós marquemos com o ministro e levamos para ele um pedido emergencial para ele nos ajudar a delegar isso, para dividir as responsabilidades. Aí sim, chamar o governo de Goiás, a responsabilidade, o governo do Distrito Federal, porque hoje é injusto falar que a responsabilidade é do Agnello e é do Marco. Não é. Está na mão do governo federal e ele não dá conta de gerir. Então, tem que passar para os estados dividirem a responsabilidade. Então, essa é a minha fala, senhor presidente. Quero agradecer. Não sei se Vossa Excelência